Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Mais um momento. Olha, tem um sapinho aqui. Mais um momento de contação de história. Irmãos, primeiros segundinhos, os irmãos já sabem. Se inscreva no canal, ative o sininho, envie esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Vamos para o nosso segundo vídeo sobre 1 Samuel. Extremamente importante, gente. Rico demais da conta. Siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram, beleza? As reuniões de domingo ficam lá. Você pode acompanhar ao vivo também, né? Irmãos, oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, para engrandecermos o Teu nome, para reconhecermos que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, para reconhecermos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações nessa manhã, revelando-se a nós. Conduza-nos em nome do Teu Filho Jesus. E tudo que não vem do Senhor, limpa do nosso meio, guarda-nos, guarda a nossa mente, guarda, Senhor, guarda-nos por completo. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no livro de 1 Samuel, nós vimos a história de Ana e Elcana, nós vimos o nascimento de Samuel, nós vimos o chamamento de Samuel, nós vimos as características dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Se você não, nós vimos a profecia de Deus contra a casa de Eli, extremamente sério. Se você não viu, veja o vídeo anterior. Eu te encorajo, eu te peço, assista o vídeo anterior, tá bom? E assista esse, depois assista o anterior, você vai ser muito edificado, com certeza. Irmãos, nós vimos então até o momento em que Samuel é chamado, e Deus fala a Samuel, e Samuel fala a Eli sobre a casa de Eli. Tudo isso nós vimos no vídeo anterior. Nós vamos avançar então aqui no capítulo... nós vimos até o final do capítulo 3. Vamos ao capítulo 4 agora. Veio a palavra... Capítulo 4, verso 1, tá? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo de batalha cerca de 4.000 homens. Como nós já vimos anteriormente, o povo de Israel estava meio bagunçado. A casa de Eli não era uma casa sóbria, não era uma casa que verdadeiramente andava diante de Deus. Então nós estamos vendo resultados danosos aqui, né? Como eu disse anteriormente, se perderam nessa batalha cerca de 4.000 homens do povo de Israel. O que o povo de Israel pensou? Vamos trazer a arca. A gente traz a arca da aliança, né? E na arca está a presença de Deus. E nós certamente venceremos o povo filisteu. Então trazem a arca, trazem Ofni e Finéias, que são as pessoas que estão responsáveis pelos sacrifícios em Siló, são responsáveis pelos sacrifícios ali no templo, né?
E o povo de Israel se alegra, assim, efusivamente. Eles gritam, eles louvam a Deus de maneira tão efusiva, que o povo filisteu, lá no arraial deles, escutam e dizem o seguinte: esse Deus é o mesmo Deus que feriu os egípcios e que deu vitória ao povo de Israel. Nós podemos ser destruídos. Então o povo filisteu temeu muito. Porque os gritos fazem com que a terra estremeça, os gritos e pulos e louvores do povo de Deus. Porque a arca e os seus representantes oficiais, Ofni e Finéias, estão entre eles agora. Então os filisteus olham para o outro e os chefes dos filisteus dizem o seguinte: olha, gente, animem-se, vamos à peleja para que não nos tornemos escravos do povo de Israel. Então o povo, mesmo temendo, o povo se anima, o povo filisteu se anima e saem à peleja. Saem para lutar contra o povo de Israel. Eles lutam contra o povo de Israel e, adivinha? Eles vencem o povo de Israel. E só nessa batalha se perdem cerca de 30.000 homens do povo de Israel. 30.000 homens são eliminados ao fio da espada dos filisteus, do povo de Israel. A arca é tomada, os filisteus tomam a arca, os filisteus eliminam Ofni e Finéias e a arca é levada. Irmãos, como os irmãos já sabem, eu não consigo, né? Eu não consigo ter coisa, eu não consigo me ater à história. O que isso tem a ver conosco, povo de Deus? Pensa um pouquinho, pensemos. Nós vimos um povo todo torto, alegando ser o povo de Deus, pegando a arca e levando e louvando a Deus de uma maneira tão dramática, tão efusiva, tão forte, que os filisteus temeram. E o que aconteceu com esse povo? Se perderam. Perderam a batalha, perderam a guerra, perderam a arca, perderam tudo. Ofni e Finéias foram eliminados, os sacerdotes de Deus foram eliminados. Por que isso aconteceu, será, hein? A presença de Deus não faz diferença? Vejamos. Então, vai um homem de Benjamim que foge consegue fugir e vai até Eli e avisa Eli e diz o seguinte: olha, antes de avisar Eli, ele chega na cidade e começa a contar a história para o povo da cidade de Siló, que o povo de Israel havia perdido a batalha. Então o povo começa a clamar em grande voz, começa a chorar. É claro, 30.000 homens, pense quantas famílias foram destruídas. 34.000, se fizermos a conta, assim, das duas vezes em que eles lutaram contra os filisteus. Pensa o tamanho do clamor, o tamanho do choro, o tamanho do desespero dessas famílias que foram destruídas. Famílias destruídas. Então ele ouve esse choro, ele ouve esse lamento, ele ouve esse grito, e o seu coração já fica exasperado, ele já fica ansioso. E Eli tem 98 anos de idade. Esse benjamita chega e fala: Eli, nós perdemos, os seus 2 filhos foram mortos. E isso não atinge tanto a Eli. Mas, quando esse mensageiro diz: e a arca do Senhor foi levada, então Eli cai e quebra o pescoço. E ali ele morre.
a nora dele, esposa de Finéias, está grávida então quando ela ouve essas notícias, ela entra em trabalho de parto. Entrando em trabalho de parto, ela tem esse filho e ela nem liga para o filho diante de tamanha desolação e coloca o nome do filho de Icabô, que significa foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor. E eu volto a perguntar aos irmãos, é porque a arca não tem poder? É porque a presença de Deus não faz diferença? É isso? Vejamos. Vamos ler o capítulo 5. Verso 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus, a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Dagom é o deus dos filisteus, tá? Junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a sua cabeça e as suas 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Certo? Então, a presença de Deus que estava na arca, quando colocada dentro do templo de Dagom, simplesmente deixa claro que Dagom não é Deus. Mas por que? Essa é a pergunta. Por que que a arca não fez toda a diferença na luta do povo de Deus contra o povo do diabo, que é o povo filisteu? Os irmãos conseguem ter uma noção do porquê que isso estava acontecendo? Por que que na mão daquele povo de Israel a arca simplesmente não tinha o poder? Deixem nos comentários. Deixa aí. Quero ver se vocês sabem dizer alguma coisa sobre isso. Gente, então continuando. O que acontece? Pelo fato da presença da arca estar em Asdod, o povo de Asdod é afligido com tumores. E o povo entende que aquilo é por causa da arca de Deus que está ali. E eles pensam o seguinte: o povo filisteu, não, vamos tirar essa arca daqui, vamos enviá-la a outro lugar. E começa a passar a arca de cidade em cidade do povo filisteu. E a cada cidade que a arca passa, as pessoas são devastadas por tumores. São devastadas por tumores. A arca fica entre eles cerca de 7 meses. Nesses 7 meses, a presença de Deus faz um estrago enorme na vida dos filisteus. Faz um estrago enorme na vida dos filisteus. O que é que eles pensam? Vamos enviar essa arca de volta para a casa, para o povo de Israel. Vamos enviar de volta, porque esse negócio, isso não está certo, isso não dá bom para nós. O que eles decidem? Eles decidem enviar a arca de volta e oferecer sacrifícios pela culpa, porque eles agiram mal levando a arca. E quais são as oferendas que eles decidem fazer?
eles fazem 5 réplicas do tipo de tumor que eles recebem, 5 réplicas de ouro e também 5 ratos. 5 ratos, para que possa ser oferta pela culpa. E pegam essas ofertas, pegam esses ratos, essas coisas e fazem um caixote, colocam a arca dentro desse caixote e ao lado da arca eles colocam as oferendas a Deus, ao Deus de Israel, pela culpa deles de terem pego aquela arca. E aí tem um caminho para a cidade, para Israel, que chama de Bet-Semes. Eles falam o seguinte: olha, vamos pegar aqui, eles escolhem assim, aos seus moldes, né, 2 vacas com bezerros que ainda não foram cuidados por ninguém, que não foram tratados, que não foram utilizados em outras ações, e nós vamos colocar esse caixote sobre esses bezerros, sobre esse gado, né? E vamos enviar de volta para cá, para o povo de Israel. E fizeram uma última aposta, né? No sentido de saber se aqueles tumores, se toda aquela desolação vinha por causa da arca. Eles disseram o seguinte: tem vários caminhos para se ir para voltar para Israel. Se essa vaca e esses bezerros, se eles naturalmente forem pelo caminho de Bet-Semes, significa que de fato foi o Deus de Israel quem nos afligiu. Se eles tomarem outros caminhos e forem de maneira tortuosa, então foi apenas coincidência que nós padecemos todo esse sofrimento. O que aconteceu? Deus conduziu esse gado, esses bezerros e essas vacas assim perfeitamente pelo caminho de Bet-Semes, sem errar nada. Eles não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda, nadinha. E os príncipes dos filisteus simplesmente deixaram o gado ir. Eles não queriam ficar perto daquela arca mais. E os príncipes filisteus andavam atrás do gado que estava levando a arca naquele caminho. E eles foram perfeitamente, deixando claro que a presença de Deus havia feito todo aquele mal que eles receberam, sobre os tumores que eles receberam, deixando muito claro. Irmãos, eu pergunto mais uma vez: entende? Você consegue entender? Lá, a arca para aquele povo que louvou a Deus, que gritou, que disse que era tudo, que Deus é tudo, Deus permitiu que eles se afundassem. E a mera presença de Deus, sem nenhum filho de Deus ali do lado, sem nenhum... Todos eram filisteus, todos estavam debaixo de ordens diabólicas, tanto que seus deuses, as suas oferendas eram ratos e coisas do tipo. E não funcionou. Sem nenhum povo de Deus ali, e somente a presença de Deus fez um estrago. Deus honrou a si mesmo, sem ninguém para defendê-lo. Sabe por que não deu certo lá e por que aconteceu tudo isso? Irmãos, que Deus fala aos nossos corações verdadeiramente. Beleza, chegando em Bet-Semes, os levitas veem a arca chegando, se alegram e eles descem a arca desse gado e guardam a arca em Bet-Semes. Em um determinado momento, eles decidem olhar dentro da arca. Olhando dentro da arca, Deus os castiga. Não era para olhar dentro da arca. Tudo isso tem um significado, irmãos. Tudo isso tem um sentido.
Então, eles decidem tirar a arca de Bet-Semes e mandar para Kiriat Jearim. A arca chega então em Kiriat Jearim. Abinadab recebe a arca e unge o seu filho Eleazar para ser o responsável por essa arca. Vamos ler agora o capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha só. Onde que deve ficar a arca? Onde que a arca ficava? Em Siló. Não é isso? Então agora nós temos um espaço, nós temos um templo voltado a Deus, nós temos pessoas ali em Siló que deveriam requerer essa arca, pegar essa arca e levar para Siló, mas eles não fazem questão disso. Então, será que o povo continuava a adorar a Deus e oferecer sacrifício a Deus em Siló? A viajar, sair das suas cidades e, assim como Ana e Alcana fizeram, sair de Siló e irem, sair das suas cidades e irem até Siló para sacrificar a Deus, onde a presença de Deus não estava, porque a arca não estava lá mais? Fazia diferença para essas pessoas? Ou elas continuavam indo a Siló e oferecendo sacrifício, falando que Deus é tudo de bom, sabendo que a presença de Deus não estava em Siló? Pensemos nisso, povo de Deus. Tudo o que está escrito aqui é, por exemplo, nosso. Fiquemos atentos a isso. 20 anos a arca com o povo de Deus, mas ela não volta para o seu lugar, ela tem um lugar de centralidade. Mas esse lugar de centralidade não está com a arca, não tem arca nesse lugar de centralidade, mas não faz diferença. A arca fica em Siló, fica em Kiriat Jearim, 20 anos. Verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos, Astarote, e prepare o seu coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Olha que coisa. Lembra que Sansão começou o processo de libertação do povo filisteu. O povo filisteu continua dominando sobre o povo de Israel. Passa todo esse período. Vem Samuel. E o povo filisteu dominando sobre o povo de Israel. E por quê? Olha o que Samuel diz. Samuel diz: tira do vosso meio os deuses estranhos e Astarote. Tira do vosso meio e de fato se volte para Deus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram ao Senhor. Vamos lendo aqui. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou todos os filhos de Israel. Percebe aqui? Samuel julgou. Agora sim, pera aí, galera. Vocês vão tirar esses deuses do meio. E quais são os seus pecados? Agora eu vou julgá-los. Agora nós temos regra novamente. Agora nós temos ordem novamente.
Agora vocês viverão conforme as ordens de Deus. Israel então, Samuel se torna então juiz sobre o povo de Israel. Regra, ordem segundo Deus, não segundo deuses, astarotes e tantas coisas como nós vimos aqui. Então o que acontece? Vamos ver? Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Lembra toda aquela efusividade que nós somos poderosos, a arca está aqui, o poder é nosso. Agora isso não acontece mais. Eles estão temerosos diante da dificuldade que está diante deles. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Agora eles estão caídos em si. Agora eles foram julgados. Agora eles definitivamente sabem que são pecadores, que estão errados, que agiram de maneira muito errada, tiraram os deuses do meio deles. E pede: Samuel, continue. Agora eles estão no lugar correto. Samuel, continue a orar por nós, continue sem cessar, para que Deus nos livre da mão dos filisteus. Continuando. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Respondeu a quem, povo de Deus? A Samuel. Lembra daquela coisa que a gente já conversou várias vezes? Uma pessoa, duas pessoas. Deus respondia ao povo que saiu do Egito? Não, Deus respondia a Moisés. Deus respondeu a esse povo aqui, esse povo que agora tinha tirado os dedos, tinha feito tudo isso. Não, ele respondeu a Samuel, porque Samuel se torna o juiz, ele é responsável por aquela situação toda. Percebe? Sempre tem um, dois. Josué. Deus falava com todo mundo? Falava com Josué. Não era aí? Não é assim? Continuando. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha que massa, irmãos. Deus trovejou, foi Deus quem fez, mediante ao pedido de Samuel, mediante a limpeza do povo de Deus, mediante ao compromisso de se voltarem a Deus. Deus quem fez. Lembra anteriormente? Soberba, orgulho, tranquilidade. Lembra lá? Vocês não me dão atenção, vocês não se atentam aos meus sacrifícios. Deus vai falar através do profeta para Ofni e Finéias. Vocês não se atentam, vocês acham que vocês fazem do jeito que vocês querem. E o povo de Israel estava dessa maneira. Agora aqui não, aqui a situação mudou. E eles esperam em Deus. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Todos os dias de Samuel. Beleza, chegamos aqui ao capítulo 7, verso 13.
E daqui a pouco o povo de Israel irá pedir um rei. No capítulo 8, já são cenas do próximo capítulo, né? E será Saul. Conhece a história de Saul? Muito obrigado pela atenção. Oremos. Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos corações. Senhor, não permita que nós nos entreguemos a deuses estranhos, seja deuses na política, seja deuses na economia, seja deuses de qualquer natureza, Senhor. Guarda os nossos corações, seja deuses de cargos. Eu tendo determinado cargo, eu sou forte, eu sou poderoso. Ó Senhor, nós não entendamos de maneira errada, que nós de maneira nenhuma entendamos, Pai, que nós podemos dominar o Senhor através de ações ou através de relíquias de alguma maneira, ou através de objetos ou campanhas ou dinheiros ou qualquer coisa, mas que em nome de Jesus que nós tenhamos a clareza que nós é quem somos dependentes do Senhor e que somos nós quem devemos estar debaixo das mãos do Senhor, debaixo das ordenanças do Senhor, em obediência à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado pela atenção, ótimo almoço, até à noite, em nome de Jesus. Valeu, obrigado.